iniciar, né, nesse momento, hoje, 17 de maio, essa semana nós comemoramos o Dia Internacional da Família, dia 15 de maio, e estamos organizando esse seminário, então, hoje é o segundo encontro, organizado pela Fraternidade Irmão Miramês, em especial aí pela área, né, de estudos do Espiritismo, em colaboração com os demais departamentos da casa. Convidamos então todos a desligarem os seus celulares, a deixarem, né, no silencioso, para o bom andamento do encontro. Vamos iniciar então, né, com uma prece inicial, rogando a Deus, a Nossa Senhora, ao nosso mentor espiritual, Irmão Miramês, os demais amigos espirituais aqui presentes, que possamos abordar então todos esses temas, né, propostos com muita sabedoria, discernimento, trazendo muitas reflexões. Então nós vamos convidar a nossa irmã Cristina Espíndola para essa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, então, serenar a nossa mente. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, abençoe mais o início dessa tarde, que esse seminário possa favorecer a nossa caminhada, que possamos assimilar todos os conteúdos aprendidos nessa tarde, que os mentores dessa casa possam intuir os palestrantes, para que todo aprendizado realizado nessa tarde possa servir de acalento para os corações, para melhor estrutura e melhor caminhada das nossas famílias e de todas as famílias que por este período passa pela transição planetária. Que o amor do nosso Mestre Jesus continue a iluminar e abençoar a nossa caminhada. Que assim seja. Então, em nome da Fraternidade, vamos dar início e continuidade ao seminário intitulado Família e Fraternidade, trazendo hoje outros temas que vão ser abordados aqui. Lembrando que a nossa frase mestra desse seminário é: sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo, que é a base e a fundamentação desse evento. O objetivo do seminário, portanto, tem como finalidade abordar, sob o ponto de vista espírita, a oportunidade que recebemos de estarmos inseridos em uma família, sob a ótica da reencarnação, os laços de família, os desafios atuais, os seus impactos e outros temas que vão ser abordados, como a orientação sexual, a diversidade. Para tanto, agradecemos a presença aqui de todos. Gostaríamos de saudar, ainda não está presente os presidentes, né, Roselina e Haroldo, devem estar chegando. Agradecemos, saudamos as expositoras Cibele e Lúcia Helena, nosso convidado especial também, o senhor Júlio, aos colaboradores, os tarefeiros da casa, ao grupo musical Miramês, as famílias aqui presentes, o público em geral. Então, convidamos agora a Cibele Akemi Oia, que irá tratar do tema transtornos mentais na perspectiva espírita, buscando trazer uma definição do termo, seus tratamentos, bem como a questão da obsessão e os aspectos legais. Cibele Akemi Oia, eu não sei se é a pronúncia correta, e é psicóloga, evangelizadora do grupo espírita Caminho, Verdade e Vida, que está localizado no bairro Alvorada, em Contagem. Lembrando que as perguntas, elas poderão ser feitas durante a exposição, mas se for possível aguardar um pouquinho, talvez no final possam ser feitas, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos. É com imenso prazer e senso de responsabilidade que a gente se encontra aqui hoje, reunido,
Me emociono sempre quando estou nesse lugar, porque sei da tamanha responsabilidade que nós temos de aprender e viver aquilo que a gente está falando aqui, e o que é muito difícil de fazer, né? Então eu espero contribuir um pouquinho com esse tema, que é os transtornos mentais, e um pouco da definição, e um pouquinho trabalhar com relação à família, tá? Não estamos nos slides, mas a gente vai conversar a respeito. Transtornos mentais. Ivana Raísky, uma palestrante espírita, prefaciou o livro de Rafael Papa, um psicólogo, médium, e que sentiu a necessidade de escrever alguns livros sobre a saúde e o espiritismo. E foi convidado por Hamed para escrever os livros Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. E ela diz: é inegável a realidade que nos acerca. Avassaladora onda de estresse, depressão, atitudes e sentimentos negativos, transtornos mentais de todas as matizes, que frequentemente desagam em suicídios, abortos, rompimentos emocionais, de causas pretéritas ou até na presente reencarnação. E que agora, na fase de transição do nosso planeta, de categoria de provas e expiações para a categoria de regeneração, é necessário que essas e outras dores venham justamente como oportunidade para o reequilíbrio dos espíritos, preparando-nos para os novos aprendizados que nos aguardam o caminho da luz. Ela diz: não cabe mais a instância de culpas, remorsos e vitimização. Essa frase nos remete o quão importante é a gente estudar, vivenciar a vida através do amor, através do exemplo de Jesus. Porque quando Ele diz para a gente que amar ao próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento, significa que a gente não precisa mais viver cheios de remorsos, de culpas, de tristezas, que fazem com que os transtornos mentais se tornem cada vez maiores. O amor é o primeiro remédio para tudo. Falando um pouquinho sobre transtornos mentais, a gente precisa falar o que é, na verdade, saúde mental, né? Então, tá aí. É um estado de bem-estar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pensando no que é a saúde mental, já dá para entender um pouquinho o que seria transtornos mentais. Seria o contrário disso, né? Essa definição aqui a gente pegou de vários livros, tá? Então não tem um livro só não, tentamos olhar o DSM-5, alguns livros espíritas, outros de psicologia, e chegamos a esse resuminho para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é transtorno mental. Um transtorno é uma alteração na saúde, que nem sempre está associada a uma doença propriamente dita, embora possa afetar a qualidade de vida do paciente. Desculpa. Desculpa, gente. Ou seja, em sua maioria, os transtornos estão relacionados à ordem mental ou psicológica. Na verdade, quando a gente usa essa palavra transtorno, normalmente refere-se a questões mentais e psicológicas. Mas, evidentemente, na saúde nós temos alguns transtornos que não dizem respeito à saúde mental, tá? Os transtornos mentais incluem qualquer quadro que possa comprometer a vida pessoal, familiar, social e profissional do paciente, influenciando inclusive na forma como ele enxerga a si próprio e o que está ao seu redor.
os transtornos mentais não apresentam uma única causa definida, podendo ser resultado de aspectos biológicos, como déficit ou excesso de produção de um neurotransmissor, psicológicos, a forma como o paciente se comporta e interage com o ambiente. Algumas vezes, eles também são chamados de distúrbios. Então, às vezes a gente fala, a pessoa tem um distúrbio. A gente não gosta muito de usar essa palavra ultimamente, mas tem pessoas que usam ainda, tá? Quando se fala em alterações de ordem mental, prefere-se o termo transtorno, porque o paciente raramente apresenta todos os sintomas e sinais que caracterizam um quadro clínico. Por exemplo, alguém chega para a gente e fala assim, estou com depressão. E aí vai fazer uma avaliação psicológica e psiquiátrica. Dentro do livro, por exemplo, DSM-5, vai ter uma categoria de sintomas, onde se a pessoa apresentar, ela vai ter depressão. No entanto, ela pode não apresentar todas elas. Ela pode apresentar 3 delas. 3 já são suficientes para a gente pensar num estado depressivo. 5, a gente já sabe que tem uma depressão, desde que tenha uma recorrência, tenha uma intensidade nesses sintomas, ou seja, tem toda uma questão envolvida. Não é só simplesmente, eu tenho isso, isso e isso. Não é bem assim, né? Quanto tempo você tem isso? O que isso tem feito na sua vida? Quais são os prejuízos que estão causando? Como é que você está se sentindo diante dessa situação? Ou seja, para a gente diagnosticar uma pessoa com um tipo de doença, a gente não pode simplesmente dar um checklist em sintomas presentes, não. Além disso, a escolha desse termo colabora com a mitigação do preconceito que ainda existe em torno das alterações mentais. Nos livros anteriores, por exemplo, do Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo, do Chico, a gente não vê esse nome transtorno mental. A gente fala de loucura, né? A gente vê eles dissertarem sobre vários transtornos mentais sob o nome de loucura. Hoje a gente sabe que esse nome caiu em desuso. Nós não usamos mais. Por quê? Porque ficou uma carga tão grande de preconceitos, né? E que quando a gente chega e fala, você está louca. Olha como é ruim. Você é louco, né? Pesa muito. Agora a gente está passando por um transtorno mental. A gente tem um transtorno mental. É diferente. Diferente por quê? Porque está dentro de uma possibilidade de mudança, está dentro de algo que hoje em dia nós sabemos que quem de nós aqui não tem alguma coisa ou não teve alguma coisa no momento, né? Oi? Você vai falar sobre hoje está muito em voga o TDAH? Então, eu pensei em trazer todos os transtornos e falar um pouquinho de cada um deles. Só que aí ia ficar muito longa essa palestra, né? Então, realmente, o transtorno de TDAH é um transtorno muito importante hoje em dia, tá? A gente pode até conversar um pouquinho a respeito, tá certo? Então, vamos lá. Em alguns outros livros, a enfermidade mental, ou transtorno mental, consiste em uma dissociação da mente do paciente e dos conflitos psicológicos resultantes, tendo dissociação como uma área ou mais ou menos extensa do cérebro, agindo desvinculadamente da consciência normal. Como se a pessoa estivesse desvinculada dela mesma. Como se precisasse se defender contra o seu próprio inconsciente, porque há uma intensa luta intrapsíquica e que gera um intenso sofrimento. Eu trouxe essa menção aqui de Rollo May, é um psicanalista antigo. Nesse livro, A Arte do Aconselhamento Psicológico, ele faz essa menção do que seria a enfermidade mental, porque a enfermidade mental, de acordo com essa definição aqui, nos aproxima muito do Espiritismo. Começa a chamar-nos a atenção para algumas questões que a gente pode trabalhar dentro do Espiritismo. Vou desenvolver esse pensamento, tá? Olha lá, o que são transtornos mentais na visão espírita? Nos livros Transtorno Mental, de Sueli Schubert,
e no livro Transtorno Mental e Outros Remédios Espíritas, do Rafael Papa, sob a inspiração de Hamed, a gente achou alguns pontos em comuns do que seria transtornos mentais. Reflexo de desequilíbrios da alma, repercussão de culpas, remorsos, traumas, reencarnatórios, obsessões ou escolhas atuais equivocadas. Sinais de que o espírito perde cura interior e reconexão com a lei divina. Onde os transtornos mentais são efeitos e não causas. Há alguma dúvida? Gostariam de fazer algum comentário? Quando a gente faz menção a esses itens aqui, voltando para este aqui fala aqui, olha, como se a pessoa tivesse desvinculada dela mesma, como se precisasse se defender contra o seu próprio inconsciente. Sabemos nós, seres reencarnados aqui na Terra, que não lembramos do nosso passado. Sabemos nós que carregamos culpas que a gente não sabe nem de onde vem. Às vezes a gente escuta aquele já você sente culpa de sentir culpa. E de onde vem essa culpa? Nós não sabemos. De onde vem, caros amigos espíritas, né? Nas reencarnações transatas da consciência daquilo que a gente fez, que a gente precisa mudar. Olha lá. Olha a psicanálise chegando bem perto, no inconsciente ali, né? Aonde a gente fica numa luta realmente muito grande. Muitas pessoas por se sentirem culpadas, muitas pessoas por se sentirem vis, mas não entenderem de onde vem, dissociam, ou seja, não conseguem viver a própria realidade. E aí desenvolvem transtornos mais sérios, como por exemplo a esquizofrenia. Até a própria bipolaridade, se a gente for para pensar, pode ter um fardo enorme de culpa e que a pessoa não dá conta de lidar. E aí ela precisa de ajuda, tanto espiritual quanto física. Nossa. Com certeza. Eu concordo com você, Cristina. Só aparece aquilo que a gente está pronto para receber. No entanto, a gente está muito aterrado. A gente ainda fica muito preso ao nosso ego, naquilo que é confortável para a gente. E nem assim a gente aceita o pouquinho que a gente é capaz de carregar, né? Nada na vida da gente acontece se a gente não der conta. Dar conta significa ter a humildade de pedir ajuda também, né? Aqui tem homens que devem conseguir carregar 50 quilos nas mãos. Precisam carregar sozinhos? Para quê? Se tem ajuda de ferramentas e de outras pessoas para ajudarem. Então vamos lá. Transtornos mentais são manifestações complexas envolvendo a mente, o corpo e o espírito, refletindo experiências da consciência ao longo do tempo. Essa frase mostra uma cisão da ciência do espiritismo. Ah lá, realmente, a maneira como a gente se manifesta através de um transtorno diz de mim enquanto espírito, mas diz de mim enquanto encarnado, enquanto corpo aqui neste momento. Meu cérebro funcionando da maneira que ele dá conta. Um pouquinho, não está dando para ler, né, gente? Um pouquinho dos transtornos, eu só trouxe como exemplos, não são verdades, mas são apontamentos que tem nos livros, como por exemplo, o transtorno depressivo. A origem, a visão espírita traz a necessidade para se olhar ao respeito. Oi? O branco ficou difícil. Olha lá, no transtorno depressivo, traz o remorso espiritual, a perda de esperança e a obsessão, como alguns fatores da origem da depressão. Muitos dos livros espíritas trazem a falta de aceitação daquele momento em que a gente se encontra, daquilo que aconteceu.
Às vezes de uma perda, de um emprego, de um ente querido, de uma situação em que a gente se encontra. Essa falta de aceitação, essa falta de entendimento do porquê que a gente está passando aquela situação pode gerar uma depressão. Eu vejo muito isso em pacientes com dependência química, que quando eles começam o tratamento, eles deprimem. Por que eles deprimem? Porque eles estão com a falta daquilo que deixam eles alegres, mesmo eles sabendo que precisam parar de usar aquilo. E eles entram numa depressão, às vezes, bem feia. Às vezes, 3 meses depois passa, às vezes não. Precisa de medicamento para trabalhar essa questão. O transtorno de ansiedade, um medo inconsciente, uma insegurança espiritual. Os livros também dizem de um excesso de futuro. Quando a gente pensa demais no futuro, eu tenho que fazer isso, isso, isso amanhã. Amanhã eu tenho que fazer isso. Ao invés de estarmos aqui no aqui e agora, a gente vive sempre pensando no futuro. Há quem diga que não é não, que a ansiedade é uma inconformidade com o passado. Eu não quero aquilo que eu tenho no passado, então eu penso no futuro. Tá, pode até ser também. Mas a depressão tem muito mais a ver com aquilo que aconteceu no passado do que o que vai acontecer no futuro. A não ser que a pessoa já esteja com uma visão negativa, e aí ela só vai falar assim: o que me resta? Nada. O que acontece comigo amanhã? Nada de novo. Tá tudo tão ruim. Ou seja, eu acho que não é nem perspectiva de futuro, é perspectiva de nada, Transtorno bipolar. Uma dificuldade de equilíbrio emocional de outras vidas. Bom, o transtorno bipolar é um transtorno que antigamente, há pouco tempo atrás, não era dito, não era falado a respeito dele. Hoje a gente está tendo uma chuva de diagnóstico de transtorno bipolar. Muitas pessoas se tornando portadoras não, se tornando, como que eu vou dizer? Sendo nomeadas como bipolares. O que seria para a gente, enquanto espírita, a gente poderia entender o que seria um bipolar? Muitas das vezes o paciente bipolar, ele tem uma dificuldade muito séria de lidar com a culpa. A culpa é tão maciça, que ele não consegue se enxergar diante das próprias atitudes. E o que ele faz? Ele projeta, ele coloca no outro. Eu acabo de fazer algo, eu acabo de conversar algo, e eu digo que é meu pai que está fazendo isso contra mim. Ele se coloca numa posição de vítima dele mesmo, sem se perceber. E isso vai gerando nele uma dificuldade muito grande de lidar com essas situações. Evidentemente, a gente sabe que a bipolaridade é uma oscilação de humor. Ora eles estão lá na mania, ora eles estão lá na depressão. Normalmente, quando eles estão na mania, eles são o máximo. Eles conseguem tudo. Eles são super poderosos. Eles não têm crítica quanto é certo e errado, não. Eles querem fazer, eles vão fazendo. E o interessante é que muitos deles são realmente muito inteligentes, muito habilidosos, sabem o que estão fazendo e acabam só perdendo o limite. Mas isso aqui contrariou a vontade deles. Isso aqui falou contra aquilo que ele desejava. Eu já não presto, eu já não valho nada. Nada. Como aquilo é tão pesado, a culpa é do mundo. Todo mundo está errado. Ninguém faz nada certo. Sempre é o mundo que está errado. O mundo é injusto. Estamos falando de uma origem espiritual. A pessoa não dá conta do próprio sentimento de culpa. E como trabalhar uma culpa que a gente não sabe de que é? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Eu quero solução para isso. A esquizofrenia. A esquizofrenia, ou todos os transtornos de personalidade que levam a um esquizoafetivo, tem outro também, agora eu esqueci o nome. Esquizoafetivo, esquizofrenia,
Tem mais um que é dessa área, dessa parte aí. Agora eu esqueci, vai aparecer de novo. São rupturas psíquicas graves e obsessões complexas. De acordo com o Espiritismo, lembrando que a Cristina falou, trazendo a misericórdia divina sempre nas nossas vidas, a esquizofrenia pode ser considerada também uma misericórdia divina. Como é que é? Sim, porque a partir do momento que a pessoa está diagnosticada e tomando remédio, os remédios, principalmente aqueles mais antigos, eles tendem a fazer uma camada protetora no cérebro, impedindo que os obsessores encontrem eles. Olha só, aqueles remédios que embotam, que deixam a pessoa completamente sedada, eles tinham uma função que ninguém sabia. Impede que a obsessão chegue até eles. Até uma certa parte. Porque a obsessão, o obsessor, quando ele quer atingir, ele vai conseguir. A gente sabe de casos de pacientes, tanto bipolares, quanto esquizofrênicos, quanto de depressão e ansiedade, que não tem condições nenhuma de se adaptar a medicamento nenhum. A gente fala que é um paciente resistente à medicação. De onde vem isso? Clinicamente falando, os médicos vão tentar de tudo que é jeito até encontrar um remédio que melhore essa situação. Mas aqui, do ponto de vista espiritual, o que é isso? Como assim? Um cérebro não aceitar nenhum tipo de remédio. Nós sabemos que a medicina espiritual dos nossos irmãozinhos trevosos são poderosos. E eles conseguem atuar no nosso cérebro. E eles conseguem retirar, inclusive, o efeito do remédio. Gente, mas para que tudo isso, né? Cada caso é um caso. Oi. Então, no caso que você está falando aí, a pessoa, o cérebro não aceita nenhum tipo de medicação, é porque os obsessores ali estão, não é isso? Muito ativos. Vamos pensar assim, pode ser, tudo pode ser. Tá. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação, porque aqui não existem verdades absolutas. Existem estudos variados de vários espíritas e espíritos que trazem menções a essas situações. Não significa que todo caso é igual. Alguns realmente é uma resistência medicamentosa por um desvio cerebral, que às vezes tomando um outro tipo de medicação já dá certo. Lembrando que nada no nosso cérebro é como é se o nosso perispírito não molda para ser. Ou seja, sempre tem uma questão espiritual em todas as histórias. Isso é claro e aceitável por todo mundo aqui? Então, se o medicamento é capaz de atuar sobre o cérebro, ele também é capaz de ser repassado de alguma forma para aquele que tem sintonia com o encarnado. Ok? Sim. 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 Só que aí, no caso, como eles não querem ficar sedados, eles saem de perto. Né? No livro Loucura e Obsessão do Divaldo, e tem um outro, Bastidores da Obsessão, agora eu esqueci o nome, desculpa. São dois do Divaldo, isso mesmo, que a gente trabalha muito no viés da loucura ainda, porque eles são livros mais antigos e tudo mais. Tem um deles que conta a história de um irmãozinho encarnado que desencarnou e foi para um hospital espírita para fazer o tratamento psiquiátrico. A forma como eles relatam o local onde eles se encontravam, era igualzinho àqueles hospitais manicomiais do passado. Era até assombroso o quão semelhante eram. Tudo muito claro, tudo muito
sem estímulos visuais, só uma cama, um quarto fechado, trancado, porque ele ainda estava em descontrole. E eram ministradas medicações que o atormentavam, que o deixavam muito lento, justamente para que a espiritualidade obsessora não conseguisse chegar até eles, né? Realmente. Mas qual é a função e o papel desse tipo de movimento? Ele é pontual para conseguir afastar a espiritualidade obsessora, para conseguir trabalhar a evangelioterapia, para que aquela pessoa se reerguer e sair daquele quadro. Não é simplesmente deixar ali, não. Como acontecia aqui, né, nos hospitais, eram entregue a nada ali. Aliás, devia ser entregue aos próprios obsessores, né? Porque imagina o que devia acontecer naqueles locais. Tá? O toque. Vocês já ouviram falar do toque? Alguém tem toque aqui? Ninguém? Nossa, que bom, hein? Que ótimo. Alguém tem toque aqui. Alguém tem toque aqui. Nossa, mexeu com todo mundo? Gente, olha. Se a gente for pensar, todo transtorno mental traz habilidades e qualidades que, se não se tornaram doenças, são boas. Né? Organização é bom, não é? Não é bom? Desde que não traga angústia, certo? Limpeza é bom, né? Compromisso com o horário é ótimo, não é verdade? Tá tudo certo. O TDAH não consegue fazer essas coisas não, sabe? Não, né? Pois é, olha lá o toque. Culpas profundas exigindo autocorreção. Por quê? Toque não é só tudo isso que vocês trouxeram. O toque é transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa, na grande maioria, que tem toque, tá? Tem pensamentos obsessivos, intrusivos o tempo todo, que não consegue ser trabalhado. A terapia cognitivo-comportamental tem um trabalho muito legal dentro dele e ajuda muito o paciente a saber lidar com aquele pensamento obsessivo. Mas ele não vai acabar. Ele vai aprender a lidar com ele. Tá? É interessante que dentro do trabalho que a gente faz com pacientes com toque, a gente ensina eles a perceberem quando é esse pensamento que eles estão tendo e a forma como eles estão lidando com ele, para poder cada vez menos sofrer com aquele pensamento. E aquele pensamento logo vai diminuindo de intensidade. Mas acontece qualquer coisinha, volta de novo. Mas aí ele já tem estratégias para trabalhar com o toque. E aí ele consegue sair dessa situação. Imagina eu, sendo espírita, trabalhando com paciente com toque, eu falando assim, vamos lá no centro espírita. A vontade que eu tenho é de convidar todos eles, mas nem sabem que eu sou espírita, né? Porque ali você vê que aquele pensamento obsessivo não é só dele para com ele mesmo. Ali você percebe que às vezes tem um pensamentozinho para além do dele. Aí a gente só pergunta, acredita em Deus? Sim. Vai à igreja? Vou. Ah, muito bem. Né? O que a gente pode fazer? Né? Ah, não, eu sou espírita. De vez em quando aparece. Ah, tá indo ao centro? Não, menina, você acredita que faz tempo que eu não apareço lá? Nem para tomar um passe? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Dependência química. Olha lá. Fugir de uma dor intensa. Influência espiritual negativa. Claro, essa influência espiritual negativa, ela só aparece porque nós estamos na mesma sintonia. É uma boa maneira dos obsessores fazerem com que a gente caia através das nossas dependências. Não só químicas, como comportamentais também. Jogo, sexo, o que mais? Bebida é a química, né? TikTok, Instagram, dependência tecnológica, ou seja, tudo isso é uma portinha aberta para essas influências negativas aí. Ai, mas o que tem? Eu só estou vendo as meninas dançando lá no TikTok. O quanto tempo que você está ficando ali naquele lugarzinho, passando o dedinho ali?
Pensando o quê? Aí na hora que a mãe fala, vem comer, fulano, já vou. Pronto. Abriu a porta, né? Falei alguma coisa errada, gente? Transtornos de personalidade. Fixações doentias do ego, devido a reencarnações mal resolvidas. Bom, transtorno de personalidade é um assunto para outra hora, né? Que é muito grande, muito vasto. Mas vamos pensar em alguns transtornos que estão muito em voga, que todo mundo tem escutado muito, que é o borderline. Né? Borderline é um transtorno muito parecido com o transtorno bipolar, com algumas diferenças clínicas, mas eles são muito parecidos. Agora, do ponto de vista espiritual, é interessante a gente entender que o borderline ele tem uma dificuldade muito grande de autoconceito, positivo principalmente. Ele tem uma dificuldade de se amar muito grande mesmo. E o que acontece? Por ele ter dificuldade de se amar, ele busca o amor no outro, ele busca validação no outro. E isso é feito de uma forma tão intensa que ele acaba devorando esse outro. Porque tudo que ele me der não vai ser o suficiente para eu saber quem eu sou. Mas eu quero que ele me dê em tudo para eu ser feliz. Olha só. Nossa, muito grande. Muito grande. Eu diria que é um abandono de si muito grande. A maior parte desses transtornos, seja ele qual for, tem uma origem muito grande no próprio abandono que a gente faz para a gente. Vamos pensar. Você está muito próxima de mim, você sabe que eu não estou bem. Você, no mínimo, vai ter palavras encorajadoras para mim, não vai? Não é? E aí você viu que eu fiz algo de errado. Você fala, não tem problema não, você conserta. E quando é você que fez o mesmo erro que eu, como é que você vai se tratar? Como que a gente se trata quando a gente erra? Como a gente se trata quando a gente está se sentindo carente? Ah, vou lá na casa de fulano de tal, que ela me dá um abraço e eu fico bem. Mas e se fulano de tal não estiver lá? Como que eu me dou carinho? Como que eu estou comigo mesmo? Quem gosta de ficar sozinho, na solitude, na companhia de si mesmo? Você gosta, Cristina? Quem mais? Levanta a mão. Eu gosto. Ah, tem bastante gente. Pois é, porque a solitude, ela é saudável também. A gente precisa gostar da gente. A gente precisa gostar daquilo que a gente tem para a gente, oferecer para a gente. Não é ficar sozinho assistindo TikTok não, tá? Não é não, tá? Não é não, é ficar sozinho. Nem só na Netflix, mas pode assistir um doraminha de vez em quando, né? Isso é coisa que minha filha que gosta. Pode gostar de assistir um filminho, claro. Tá com a melhor companhia da vida, nós mesmos. Palestras, fazer uma comidinha gostosa. Só faço comida de domingo, porque meus filhos vão lá em casa. Ah, então segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você come o que tiver mesmo. Eita, vamos mudar isso. Oi. Eu às vezes faço para o outro muito bem, eu perdoo o outro muito bem, mas a mim grande. Sim, é verdade. E aí, voltando lá naquela primeira parte do nosso estudo, aonde diz, não cabe mais culpa, remorso. Não cabe mais. Nós fomos criados, a maior parte de vocês, eu não sei se vocês são espíritas desde o nascimento, mas nós viemos de outras religiões. E a gente sabe que foi colocado para a gente, desde que o mundo é mundo, desde que as religiões foram formadas, uma culpa muito grande. Um Deus, né, manifestado de maneira antropomórfica, ele tem as mesmas funções, qualidades e atributos dos homens.
Deus castiga. Deus castiga. Deus castiga, gente. Pois é, só que quando a gente vai ser duro com a gente porque a gente está errando, Deus está vendo. Nós ainda nascemos com a culpa que o pecado foi feito pelo outro. E ainda por cima. Isso. Mesmo que Jesus tenha vindo e morrido na cruz para livrar todos nós de pecados, a gente continua carregando um monte de pecado, é isso? Porque Adão e Eva pecou lá no início, né? Pois é. E será que eles erraram mesmo? Olha que tem muito estudo espírita que diz que não erraram nada. Nada. Né? Eles saíram de uma infância espiritual, se tornaram adolescentes e se tornaram adultos que tiveram que responder pelos seus próprios atos. O que a gente está fazendo aqui? Não é o mesmo? Né? Quer dizer, carregando culpa que nem existe. Olha só, que coisa de louco. Você tinha falado no início como lidar com a culpa de algo que nós não sabemos. Mas eu refleti um pouco e eu pensei que isso aí, na verdade, é um ingrediente do tratamento. É a mão de Deus. Colocar sobre o filho, para demonstrar para esse filho que ele não deve gastar energia repassando a situação que foi traumática, e se voltar para a cura, investindo os valores que o Cristo nos propõe. Nós só vamos conseguir lidar conosco mesmos se nós, à medida assim, eu digo lidar com as nossas próprias emoções, com os nossos erros, à medida que nós investimos em valores como a humildade, a caridade, o serviço, o valor do próximo, aí nós vamos nos curando. Não necessariamente nós precisamos lembrar daquilo que nos traumatizou, até porque se nós não estamos lembrando, é que nós não conseguimos lidar com aquilo. Mas Deus dá o espaço de nós agregarmos esses valores até chegar um momento de nós conseguirmos encarar aquela situação de frente e eliminarmos, ou melhor, transformarmos essa situação num aprendizado que já não sucede mais. Ah, gente, olha só que lindinho. É tudo isso mesmo, é mesmo, viu? Realmente. Guarda essa sua fala aí que vai juntar com o que eu trouxe aqui e vai ajudar a pessoa aqui fazendo o estudo, porque realmente é isso mesmo. Essa é a maneira da gente buscar lidar com a culpa que a gente nem sabe do que é. Trouxe um videozinho, tem só apertar aqui, dá certo? Será? Bom, agora a gente vai olhar um pouquinho a respeito das causas dos transtornos mentais, de uma maneira mais focada. E eu trouxe essa fala pequenininha do Divaldo, que eu achei interessante, né, até para a gente homenageá-lo, mas porque ela é instrutiva mesmo. Quanto à culpa, ela vai propagando esses pensamentos supersticiosos, vão fazendo com que a gente fique em comportamentos que prendem a gente e fazem a gente sofrer, né? O toque tem um pouquinho disso aí, sabe? Esses pensamentos do passado que ficam ali, ó, macerando dentro da nossa cabecinha. Como a nossa irmãzinha pediu, né, a questão do TDAH, eu não coloquei aqui, porque o que acontece? Eu não sei, amigas psicólogas também me ajudem, eu ainda não encontrei um livro espírita que pudesse trazer com mais elucidação a questão dos transtornos de neurodivergência. Eu acredito que a gente esteja precisando de trabalhar isso de uma maneira mais focada, sabe? Porque existem pensamentos, existem algumas situações que já estão sendo trazidas, mas não um livro como de transtornos mentais, falando de transtornos como toque, depressão, ansiedade. Pois não.
também está acontecendo um excesso de qualquer comportamento que incomode, digamos assim, né? Está sendo, eu vou dar um palpite sobre diretrizes, tá? Tem um monte de gente aí pregando uma sopa de diretrizes quando o que precisa, né? Aquela criança precisa, que jovem precisa, são cuidados que tem muito jeito. Atenção que tem que cuidar. E isso está por trás, inclusive, né, desse excesso, a indústria farmacêutica. Então, nós temos crianças muito novas, locadas. Isso não significa que não tem, né, eu tenho uma comparação com uma síndrome rara, que é uma síndrome genética, que tem uma série de comportamentos que precisam, né? Mas são casos muito graves. Não são os casos que às vezes a falta de afeto, a falta de limite, né? A falta de afeto dos pais, de cuidado, a falta gera uma falta de limite dos filhos e de repente fica uma doença. Então a gente também tem que ter bastante cuidado, bastante discernimento também, né? Para a gente não criar uma geração de inúteis, né? Porque o remédio traz danos, né? Os remédios que são utilizados, eles não são novos. Ah, com certeza. O que eu gosto de pensar do ponto de vista espiritual com relação ao TDAH, ao TOD, ao TEA, porque o TEA hoje, quem estudou psicanálise, sabe que o TEA, ele tem um conceito bem diferente lá atrás. O TEA, ele era o psicótico que sai daquela situação mais crônica e se tornava autista, para alguns psicanalistas. Ou seja, é aquele que, de alguma forma, descronificou, vamos colocar assim. Tem até aquele filme Meu Filho, Meu Mundo, muito antigo, onde a mãe conseguiu entrar em contato com o filho balançando o prato. Ele é antigão mesmo. Ou seja, chega uma hora que ele está sentado num banquinho, conversando com outro homem com TEA e fala: oi, meu nome é tal, eu tenho autismo. Os psicanalistas diziam que o autista era esse. Aquele lá era um psicótico ainda muito sério. Ainda bem que os estudos avançam e a gente sabe que está faltando muita questão, muito conceito dentro dessa questão da psicanálise. Porque não são só psicóticos que podem ter o TEA, transtorno, né? Hoje é transtorno de autismo, né? O espectro autista ainda. É porque cada hora eles mudam e realmente às vezes fica difícil. Isso aqui também. Bom, é só apertar? E voltando para o TDAH, porque eu gosto de entender. Espiritualmente falando, nós estamos num momento de transição, não estamos? Os espíritos que estão reencarnando são bem diferentes, não estão? Pois é. A gente sabe lidar com esses espíritos, como a nossa amiga falou aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Não, só um minutinho. A gente sabe lidar com essas crianças de hoje? Tá difícil. Por que tá difícil? Porque eles vêm justamente para quê? Para desafiar o que não tá bom. Para a gente aprender novas perspectivas de educação. Para a gente mudar, inclusive, à luz do Evangelho, a educação dos nossos filhos é a nossa educação. Hoje nós temos dois estudos práticos que são muito interessantes para quem é mãe, pai, para quem lida com crianças e para quem quer ser mãe e pai, que é a disciplina positiva e a comunicação não violenta. Só que todo mundo que me pede esses livros como sugestão, acha que vão ler esses livros, vão fazer o filho ficar lindíssimo. Não é não. Tem que pegar esses 2 livros e se aplicar primeiro. Mudar completamente a maneira como você se enxerga dentro da educação. Os seus conceitos, a sua maneira de se educar, a sua maneira de se tratar. Porque se você não é misericordioso e compassivo com você, você não vai conseguir ser diferente com o seu filho. Mas
E a permissividade de hoje? A permissividade é pior do que a rigorosidade. Estraga até muito mais. Mas quando a gente é misericordioso e compassivo, a gente é firme também. Estabelece limites, porque limite faz a gente crescer. Então, uma coisa não invalida a outra. Então, a nossa irmãzinha que perguntou, e o TDAH? Eu vejo como pessoas maravilhosas, especialíssimas, espíritos que vieram fazer com que a gente virasse do avesso para a gente crescer. E o TEA? Pior ainda. Eles, realmente, quem trabalha, eu bato palma, porque realmente, principalmente criança pequena, né? Eu acho que é importantíssimo a gente aprender a entender esse universo. Até porque eu ouso dizer que numa sala de 30, no mínimo 20, tem um diagnóstico hoje. Mesmo não diagnosticado no papel. Porque estão todos diferentes demais. Por hora, doença. Logo, logo, vai ser visto como uma condição. Todas as informações para a gente ir acumulando informações. A Marta Nunes da TEP, recentemente numa palestra dela, uma pesquisa, feita com 3 países, Estados Unidos, na Alemanha e na Bélgica. Eles pesquisaram a inteligência de crianças, né, que estão abaixo de 12 anos, comparando os seus QIs com os seus pais. Chegaram à conclusão que as crianças atuais costumam ter até 10 vezes mais inteligência do que seus pais. A outra questão que é muito relevante. Nós estamos recebendo, pelo menos na nossa casa, nós estamos recebendo muitas crianças, que não esquecem o passado, não esquecem parte do seu passado. Recentemente eu conversei com um garotinho de 7 anos, ele fala 4 idiomas. Não são 4 idiomas quaisquer. Ele fala inglês, fala coreano, fala alemão e português que eu não gosto. E essa criança está chegando na evangelização, né? E aí ele quer ser evangelizador em inglês. E outras crianças que a gente tem recebido, né? Crianças que com 3 anos leem melhor do que muitos adultos. Ele não esqueceu, né? Ele trouxe a habilidade com a qual ele tinha em todas as encarnações. Então hoje nós temos salas de evangelização lá na fraternidade que 80% seriam, né, categorizados, ou estão categorizados, às vezes as famílias vão revelar por causa disso, em uma dessas classificações. Então, assim, eles têm uma forma de operar, de relacionar diferente. Com certeza. E dizendo mais, não são só neurodivergentes, eles são diversos também em orientação sexual. A maior parte. Lá na casa, nós temos hoje poucas crianças e adolescentes. Mas se tiver um heteroafetivo lá, é muito. E todos têm indicação de neurodivergência. Todos. Ou de, no mínimo, um transtorno de ansiedade. Transição. Aí um médico, desculpa, não estou criticando, só estou pontuando. Um médico que não acredita em reencarnação vai falar o quê? Vai dar antipsicótico, está delirando, né? Diga. Eu frequentava outra casa, nós temos estudo dos livros que já dizem, afinal, quem somos nós? Né? Então, quando você analisa ele, a questão do homossexualismo, outro tipo de preferência, tem tudo a ver, porque uma reencarnação você vem homem, uma outra reencarnação você vem mulher. Então você imagina quando o adolescente chega
que é a época que, né, explode todos os sentimentos. Então, às vezes, ele muito de opção sexual tem que dar um tempo. O que eu entendi. De repente, uma coisa óbvia, realmente não quer ser hétero. A Júlia vai falar com carinho a respeito disso daqui a pouquinho, tá bom, gente? Então vamos lá. Existem duas causas básicas na natureza do homem e na natureza externa. As causas internacionais de enfermidades contagiosas, a hereditariedade, a sequela das enfermidades, a natureza externa, a natureza efeitos de vida. Mas esses acontecimentos são passados para nós e experiências passadas. Mas as nossas experiências, a maneira complicada do nosso cérebro, a nossa cultura, o nosso comportamento, pode gerar efeitos correspondentes. Então, esses efeitos condicionais ao corpo, relacionados ao perigoso do corpo físico, deve ter uma funcionalidade meteorológica, dinâmica, imato, o objetivo é definido que ele está falando na próxima, uma deformidade criando uma parede respiratória ou talvez uma questão de natureza similares, que é a questão das parasitas, das paresias e outras. Então, as causas dos nossos acontecimentos positivos e negativos são reações prévias dessa encarnação ou de encarnação anterior. Falou tudo, né, gente? Pode pôr para mim de novo, por favor? O Divaldo fala de uma maneira bem simples, né? Que dentro do Espiritismo a gente sabe que muitas das coisas que nós vivemos hoje é consequência daquilo que a gente viveu ontem, no passado, né? E aí, só para a gente deixar de uma maneira mais... Ah lá. Dentro da psicologia e da psiquiatria, quais são as causas de transtornos mentais? Genético, traumas psicológicos, disfunções químicas e neurológicas, ambiente social e familiar. Lembrando que hoje tem uma vertente da psicologia que já faz o seguinte questionamento, mas é só isso? É só isso? Tá? Segundo o Espiritismo, olha lá, Divaldo falou, kármicas, ou seja, ação e reação, dívidas de vida passada. Vamos mudar essa frase? Consequência das vidas passadas? Dívida é aquele Deus punitivo que castiga, que gera um boleto bem grande para a gente pagar. Há prestações, porque Ele é misericordioso também, mas para a gente pagar. Um Deus de misericórdia, um Deus que realmente é o Deus, oportunidade de crescimento, reparando as consequências, ou melhor, reparando através das consequências e aprendendo aquilo que não foi aprendido, né? Autoinduzida, resultado de desequilíbrios emocionais atuais. Nós precisamos urgentemente saber o que somos e quem somos e o que fazemos. O interessante é que quanto mais a gente busca quem a gente é, menos a gente sabe quem a gente é. Mas essa busca faz com que a gente vá de encontro com tudo que tem dentro de mim, ou seja, de encontro com o Espírito, das minhas qualidades e dos meus defeitos, daquilo que eu preciso aprender, daquilo que eu posso melhorar. Então, o tempo inteiro, e quanto mais eu vou em busca disso, menos eu coloco a minha responsabilidade de saúde na mão do outro. Porque eu sei que sou eu quem preciso fazer por mim antes de mais ninguém. Sempre lembrando que junto de Deus, evidentemente, né?
Mas, pensa, na comunicação violenta a gente fala muito isso. Olha por detrás daquilo que o seu irmãozinho está dizendo. O que ele está querendo dizer com aquilo? Normalmente ele vai estar dizendo e traduzindo um sofrimento muito grande para aquela pessoa. E ele não sabe dizer disso e ele vem e me ataca. E aí eu, egoicamente, pego aquilo para mim, fico extremamente ofendida com aquilo e pronto, ódio mortal. Acabou. E acabou a minha saúde mental também. Agora, se eu entendo o outro, porque eu sei o que é meu, eu sei que aquilo lá não tem nada a ver comigo, o que eu vou fazer? Vou deixar para lá, vou tentar ser compassivo com o outro, no entanto, vou deixar o limite dado. Se acalma, depois que você se acalmar, a gente conversa. Para que a gente tem que brigar? Não é? E a saúde aí fica melhorzinho, sabe? Obsessivas. Influência dos espíritos perturbadores e sofredores. Todo mundo aqui sabe o conceito de obsessão? Porque daí eu vou pular esses slides aqui. Todo mundo sabe o que é obsessão? Todo mundo sabe os tipos de obsessão? É? Tá todo mundo afiadinho assim? Nossa, gente, que legal! Mas vamos falar só dessa frasezinha aqui então, tá legal? Kardec define a obsessão como a influência persistente que um espírito exerce sobre o outro, seja encarnado ou desencarnado. Por que é importante a gente frisar isso dentro da casa espírita? Porque muita gente vem procurar a gente no atendimento fraterno falando, estou obsediado, porque tem um espírito me obsediando. E, na verdade, até aqueles sites de comédia dizem, né, que às vezes é o encarnado que está obsediando o obsessor, né? É ele quem está puxando, não é ele que é o obsessor? Quer dizer, a gente precisa entender isso. E a gente só é obsediado por quê? Gente, vocês estão mesmo sabendo tudo. É sintonia. E a minha sintonia se faz com vocês através daquilo que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. Então, como é que um obsessor lá de outra vida me encontra aqui? Porque eu não sou perfeita. Porque eu ainda erro. Evidentemente, às vezes o erro meu que eu estou cometendo nessa vida é desse tamanhozinho, mas já é o suficiente para ele que está dolorido lá, falar, tá vendo? Você não vai mudar. Eu sabia que você era aquela pessoa mesmo, que você continua sendo a mesma de ontem. Então agora você vai me pagar. Ele não acredita na nossa mudança. E quantas vezes a gente, dentro da nossa cabeça, fala, tem jeito, mas não. É só a morte agora. Eu não consigo fazer isso aqui. O que eu estou dando? Abertura para quê? Virar para mim e falar, você tem razão, você não dá nada nessa vida. Ou seja, quem deixa a porta aberta? Quem deixa? Lá com os meninos, na evangelização, um dia eles não estavam conseguindo entender como que era essa porta aberta. Aí eu fiz uma alusão aos filmes de vampiro. Eles conhecem todos. Aí eles viraram para mim e falaram assim, eu perguntei para eles, o vampiro entra na casa dos personagens lá? Não, só se é convidado. Entenderam agora o que é obsessão? Só se ele é convidado. Pode entrar, meu querido, fica aqui, você vai me deixar aqui, né? Ou seja, a gente, sempre a gente, a responsabilidade da nossa vida é nossa, né? Essa interferência pode atrapalhar tudo, pensamentos, emoções e até a saúde das pessoas, não é? Como vocês já sabem tudo, tá aí. Tipo de obsessões. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Por incrível que pareça, é mais difícil a gente entender que a gente está sendo obsediado de forma simples do que quando a gente já está fascinado e obsediado, subjugado. Sabe por quê? Porque eu posso simplesmente sentar aqui do lado dela, fazer uma piadinha e pronto, colou. E ela é mesmo, né? E ali acabei com a harmonia dela. E ela vai achar o quê? Que eu não fiz nada, eu só estava fazendo uma piadinha com ela. Olha como que começa a coisa.
sutilmente. A obsessão simples, a gente vive ela o dia todinho, de encarnado para encarnado e de desencarnado para encarnado. O que a gente tem que fazer? Fechar a porta, vigiar, orar e vigiar, isso mesmo. É isso aí. Alguém me diga que você consegue fazer isso o dia inteiro? Consegue não ficar bravo com alguma coisa? A gente vai conseguir um dia, né? Um dia a gente vai. Não vai? Eu também acho. Né? Tem muitas ainda. Mas sabe o que é gostoso e consolador? Que a gente vai conseguir. Né? Não estamos fadados, não. A fascinação. É isso mesmo. É isso aí. Bom, então aqui é só continuando, né? Quando que a obsessão e o transtorno mental estão junto? Olha lá. Quando eles estão juntos, um espírito perturbador pode explorar uma fragilidade já existente. Ou seja, sabe que aquele cérebrozinho tem uma tendência a uma doença, a um transtorno mental, e vai lá e aperta ali o botãozinho. Um quadro clínico que pode se agravar, ou seja, numa crise, num sofrimento maior, numa dificuldade de tratamento, o obsessor pode estar ali. Pode estar ali dificultando a adesão da medicação, tá? Por exemplo, quando a depressão e a obsessão estão juntas, o risco aumentado de suicídio é muito maior. É muito interessante a gente perceber, à luz do Espiritismo, como a depressão profunda tem a incidência de irmãozinhos perto dessa pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito. O tratamento dentro da casa espírita é fundamental para quem tem depressão, ansiedade e todos os transtornos mentais, inclusive o TDAH e o TOD, como disse a Lúcia lá, né, que tem um monte de criancinha, aqui também deve ter, lá na minha casa também tem. É importantíssimo que os pais tenham firmeza em levar os filhos para a evangelização, porque ali começa o tratamento espiritual. Quando eles estão separados, eles podem sim acontecer separados. De repente, eu acabei de perder uma pessoa querida e entrei em depressão. Pronto, entrei em depressão. Possivelmente esse estado depressivo vai passar depois que o luto for trabalhado. Mas pode ser que não. Ela pode se intensificar e aí eu posso abrir a porta. Aí já volta a ficar junto. Ah lá, e a obsessão também pode acontecer sem um transtorno clínico, alterando humor, comportamento e relações, de forma que a pessoa vai parecer ter o transtorno. E às vezes só trabalhando dentro da própria evangelização, né, ela muda esse padrão de comportamento, pensamento e sentimento. Bom, falando um pouquinho das coisas boas, aí trazendo a alusão que o nosso irmãozinho trouxe aqui, a terapêutica tem que ser integrativa. Hoje a gente sabe que a gente ganha muito mais se a gente trabalhar ciência e espiritismo juntos. Hoje a gente tem uma terapia de aceitação, terapia de compaixão, que está trazendo a espiritualidade como uma das ferramentas mais importantes para a saúde mental. Sem falar de religião, mas trabalhando a espiritualidade. Eu entendo a espiritualidade, a minha relação com Deus, comigo e com o próximo. Eu entendo isso, é o caminho para eu chegar até Ele. E eu só chego até o Pai me relacionando aqui e me relacionando aqui. Não adianta. Não adianta eu estar de bem, igual eu ouvi um dia, eu estou de bem com Deus, mas teceu um vocabulário imenso de coisas ruins em relação a outra pessoa. Será que está de bem com Deus? Jesus disse, né? Se alimento pequenino, me alimenta. Então, se eu estou de bem com você, eu estou de bem com ele também. Lá a terapeuta integrativa. Uma não está ligada à outra não, tá? Só está citando aqui.
Na terapia da ciência, psicoterapia, medicamentos, grupos de apoio, mudança de estilo de vida, cuidados familiares. Na mudança de estilo de vida, a gente tem que pensar na alimentação que a gente tem, nos aditivos que a gente coloca dentro da gente. Ou seja, não tem nada a ver eu tomar uma cervejinha amanhã, depois que eu sair da casa, porque eu já cumpri com as minhas obrigações, é tão gostoso. Mas dentro de uma autorreflexão, a gente vai começar a perceber que a gente não precisa daquela adição para nada. Ah, mas eu gosto do gosto. Tá, mas a gente sabe que tem uma interação aí, não só física quanto espiritual. E a gente pode ir fazendo escolhas. Não é proibido nada aqui, tá? Cada um encontra o seu momento e o seu caminho, né? Deixando isso bem claro. Outra questão, sono, qualidade de sono. A gente não tem noção do quanto o sono é importante para a nossa saúde mental, para a saúde do corpo como um todo. Quem dorme aqui no mínimo 7 horas por noite? Pois é, todos nós aqui, com raras exceções, estamos num momento da vida que o mínimo para se dormir por noite é 7 horas. É importantíssimo para a qualidade do sono. Ah, mas não tem jeito não, Sibeli. Eu trabalho até 10 horas no WhatsApp, e aí eu deito, e aí só meia-noite que eu consigo dormir. Evidentemente, o cérebro vai continuar trabalhando com a influenciação da luz lá do WhatsApp até bom tempo, até você conseguir dormir. Bom, então tem uma coisa chamada saúde do sono. A gente chama de detox. Tem que ser feito. Uma hora a gente pode trabalhar a respeito disso. Cuidados familiares. Todo transtorno mental envolve a família. Todo transtorno mental adoece toda a família, ou indica a doença da família. Então não tem como a gente deixar o paciente sozinho, não tem como deixar aquela pessoa sozinha. A gente tem que olhar para todos. A família como um todo precisa de cuidados e a família precisa saber lidar com aquele transtorno. O que é difícil para esses novos transtornos aí, né, que estão muito em voga, como o TDAH, o TOD, o TEA, que ninguém está sabendo trabalhar ainda. Ninguém é muito, né? Muita gente ainda não sabe trabalhar. Mas tem profissionais muito legais que sabem e que ajudam e que podem estar junto da gente nesse momento. Terapia integrativa lá com o espiritismo. Terapia espiritual. Qual que é? Primeira, Evangelho no lar. Passes espirituais. Desobsessão quando necessário. Vamos colocar aqui nos passes espirituais também quando necessário, porque o passe espiritual não é para ser tomado o tempo inteiro, porque não precisa, né? Reforma íntima, caridade ativa, fortalecimento da fé e prece. Reforma íntima, autoconhecimento. Trabalhar o amor próprio. Caridade ativa, amor direcionado para o outro. Então, como nosso amigo falou, se a gente trabalhar em cima disso aqui, nos preceitos de Jesus, que Ele trouxe para a gente está trabalhando dentro dessa terapia aqui, dentro dessa terapêutica integrativa o tempo todo. Tá? Fortalecimento da fé e prece, com certeza. Tudo isso aqui vai envolver, com certeza, a prece e a fé. A verdadeira saúde é aquela que ilumina a alma e equilibra a mente pelo amor à vida. É isso. É esse pouquinho aqui que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente tem 9 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou conversar alguma coisinha. Fechei. Pode falar, meu bem. Só queria fazer uma observação. No livro os autores ele trata a obsessão, eu fiquei chocada, mas depois eu comecei a repetir, que a obsessão é um excesso de arrogância. Eu fico, mas arrogância? Isso, depressão, arrogância não existe. Mas esse
aos estados de redenção da família, depois precisa levar aquelas pessoas. E Santos Dumont, a história sobre Santos Dumont, né, a vida dele, ele suicida. E ele, né, fala lá, que ele suicidou exatamente por uma questão de arrogância. Ele não suportava que os irmãos dos Estados Unidos também tivessem juntamente com ele. E outros transtornos que eles tinham, né? A mãe dele, ele era muito baixinho, não conseguia relacionamento, porque ele tinha também órgãos sexual pequeno e tinha complexo. Fora outros que eram parasitas, vidas passadas, ele toda pólvora, canhão, e outras coisas lá, dos bárbaros, né? Que batia as tribos, fazia muita coisa ruim. E isso não é um cuidado no momento, né? Você trouxe aí para nós que tem a organização também, que tem as lembranças passadas, que em algum momento nós vamos aparecer, né? Mesmo que seja assim, só em vestes, né? No site, alguma coisa assim. E ele não suporta isso tudo e desistia. E eu comecei a pensar no caso da arrogância. E percebendo o comportamento de algumas pessoas na família, o que eu penso, quando vem todas essas memórias, a própria vida diária da pessoa, ela vai acumulando e não dá conta de não aceitar ou de não trabalhar aquilo tudo que ela precisa resolver. Ela não dá conta. Ela volta para dentro de si e fica nesse estado depressivo. Ela entra no ostracismo porque ela precisa resolver aquilo que ela não quer resolver. Ela não dá conta de resolver isso. Então eu vou me deprimir, eu vou me fechar. A pessoa da família começa a tomar banho. É um caso sério, todos sabem que a gente vai fazer tudo no lar. Então, você percebe que a gente não é que você estava com excesso de arrogância. Na verdade, na verdade, se a gente for para pensar, todas as nossas doenças estão envolvidas com o quê? Com as nossas maiores mazelas, né? O orgulho e o egoísmo. Pode acontecer da organização. Não acesso deles, colocar todas as pessoas muito para ela, e ele Vamos colocar como um bom veículo de acontecer o que tem que ser acontecido, né? Porque reencarnacionalmente falando, essa criança tinha que passar por alguma situação. E foi acolhida por uma mãe que, de alguma forma, através das histórias passadas, contribuiu para que isso acontecesse através da rejeição. Né? Como a gente disse anteriormente, cada caso é um caso. Pode, sim? Não. Na ciência, algumas situações a gente vai falar, foi por causa da gravidez, foi porque a mãe não aceitou, foi porque nasceu de fórceps. Mas se a gente for pensar na lei da reencarnação, tudo isso é o quê? Instrumento para que se faça aquilo que tem que ser feito para a gente crescer. Né? E interessante dizer, porque Jesus acaba com a reencarnação, né? E quando a do homem, não é o que entra pela boca, porque sai, porque pela sede do coração. Ou seja, está passando da forma da gente amar, da gente ser mais amoroso, mais compreensível, mais paciente, mais tolerante. Né? Porque quando nós conseguimos dar esse passo, tudo ao nosso redor vai começar a melhorar. E que não seja um passe de mágica. Nós estamos aqui justamente aprendendo a fazer tudo isso, passinho por passinho, etapa por etapa, de acordo com a nossa evolução. Então, sejamos compadecedores também de nós mesmos, abracemos a gente com muito carinho e entendamos que também somos filhos de Deus, que merece todo o amor que temos pela gente mesmo. Não é vaidade, hein, que eu estou falando, é amor. Lembrem disso, a gente precisa realmente fazer tudo isso em prol do outro e em prol da gente. Tá? Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada, espero que tenha sido útil. Até mais. Muito obrigada, Cibele. É um prazer recebê-la. Obrigada pelas considerações, pelos apontamentos, por ter contribuído muito com esse tema.